E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Jesus levou uma vida humana tão normal que as pessoas de Nazaré que o conheciam melhor ficaram surpresas com o fato de conseguir ensinar com autoridade e realizar milagres. Eles o conheciam. Jesus era um deles. Jesus era filho do carpinteiro e ele próprio era carpinteiro. Tão comum que podiam perguntar: de onde lhe veio tudo isto? E João nos diz: nem mesmo os seus irmãos criam nele. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você já sabe, é um grande prazer, uma grande alegria voltar aqui para que juntos possamos fazer reflexões, considerações a respeito de mais uma lição bíblica dominical que é parte dos estudos do primeiro trimestre de 2025 em defesa da fé cristã. Para hoje, lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Antes de dar continuidade, eu quero pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal que se inscreva, curta, compartilhe. Essa simples atitude me ajuda muito a continuar tendo condições de por aqui conversar, dialogar com você. Dito isso, vamos logo para a nossa introdução, porque nela, como sempre, nós temos pelo menos duas informações muito importantes que nos ajudarão certamente a compreender esta lição. A primeira delas é a respeito da sociabilidade de Jesus. O Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, ou seja, como alguém longe da civilização, da sociedade, um monge desértico, ou seja, como um monge ou eremita em retiro, solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. É bom lembrar que Jesus estava, como veremos, totalmente envolvido na comunidade que lhe era própria e em outras comunidades que a ele também dizia respeito, principalmente do ponto de vista judaico, do ponto de vista religioso. Mas, no tempo de Jesus, haviam algumas seitas, haviam algumas subdivisões da religião judaica que eram caracterizadas por esse tipo de comportamento religioso de separação extrema, a fim de que você conheça e reconheça em Cristo um comportamento diferente. Tem-se a seita dos essênios. Nos dias de Jesus, os essênios eram uma espécie de comunidade judaica que vivia no deserto com uma lista de comportamentos extremos em relação tanto à separação da comunidade que eles consideravam ser uma comunidade pecadora, portanto digna de estar longe deles, como também uma série de comportamentos de purificação judaica que faziam com que eles fossem vistos com certa estranheza. Nos dias de Jesus havia esse comportamento que nós chamamos tecnicamente de ascético, mas Jesus, em contrapartida, não era assim, não ensinou os seus discípulos assim e, como consequência lógica, o cristianismo bíblico não se comporta assim. Jesus era da comunidade. A segunda informação diz respeito aos aspectos gerais dessa característica sociável, aspectos gerais da sociabilidade de Jesus. E o primeiro aspecto é o religioso. Jesus tinha uma vida religiosa, Jesus viveu como um judeu. O segundo aspecto da sociabilidade de Jesus
é o aspecto estritamente social. Ele teve uma vida social. Jesus viveu como membro de uma família, como morador de uma cidade, com uma profissão e como um cidadão sob o poder de Roma. Jesus vive em um contexto comunitário e político muito complexo, de muita efervescência, que se misturava com a política e a religião, tendo em vista o protagonismo de poder do Império Romano sobre as comunidades judaicas, o que foi construído no período que a gente chama interbíblico. Eu sempre digo que é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aquelas páginas brancas entre um e outro manifestam ao menos 400 anos, que correspondem a uma série de estabelecimentos de reinos que, entre outras coisas, governaram sobre os judeus. E quando Jesus se revela do ponto de vista da revelação plena de Deus, se revela para a salvação, portanto, como homem e Deus, e especificamente como homem da comunidade, como outras pessoas, ele estava sob o governo do Império Romano. Isto, de maneira geral, faz parte do estudo da experiência humana de Jesus, considerar a sociabilidade de Jesus e considerar os aspectos gerais da sociabilidade de Jesus, que são o religioso e o social. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto: a experiência humana no ministério de Jesus. E aqui nós teremos a oportunidade de reconhecer essa experiência humana nos debates com as autoridades religiosas, na vida social e religiosa de Jesus, bem como e especialmente nas características próprias de um ser humano que Jesus tinha. Mas antes de considerarmos estes pontos, nós vamos observar a importância, em primeiro lugar, de considerar estas informações. Quais são as implicações básicas da fé quando nós compreendemos a vivência de Jesus, da experiência humana? Por que estudar Jesus como alguém que viveu a experiência humana é importante? Em primeiro lugar, estudar a experiência de Jesus como um ser humano normal é importante para a manifestação da eficácia do sacerdócio de Cristo. A informação que o escritor aos Hebreus nos transmite sobre o poder, sobre a eficácia do ministério sacerdotal de Cristo está baseada na certeza de que é um sacerdote que, como nós, foi humano e, por causa disso, pode se compadecer de nós. Então, desconsiderar a experiência humana de Jesus é não crer na eficácia do seu sacerdócio. Unicamente o mediador verdadeiramente humano, assim, que tivesse conhecimento experimental das misérias da humanidade, se mantivesse acima de todas as tentações, poderia identificar-se com todas as experiências, provações e tentações do homem. Então é importante estudar sobre a experiência humana de Jesus para assegurar, para certificar, para corroborar a fé na certeza bíblica do poder do ministério sacerdotal e eterno de Jesus. Em segundo lugar, porque é importante estudar sobre a vida humana, sobre a experiência humana de Jesus, para a manifestação da eficácia do ministério intercessor de Jesus. Além disso, o ministério intercessor de Jesus depende da sua humanidade. Se ele foi verdadeiramente um de nós, experimentado em todas as tentações e provações humanas, então é capaz de nos compreender e ter empatia conosco em nossas lutas como seres humanos. Jesus
possui esse ministério, exerce esse ministério ao lado do Pai, de pedir por nós a luz das nossas necessidades. E o ministério de intercessão de Jesus é eficaz, entre outras coisas, porque ele nos conhece, não nos conhece teoricamente, não nos conhece de maneira superficial, mas nos conhece do ponto de vista experimental. Ele sabe das nossas dores, limitações, misérias, e por isso é eficaz na sua intercessão diante do Pai. Em terceiro lugar, porque é importante estudar sobre o fato de que Jesus viveu a experiência humana para a manifestação da autoridade do exemplo. Ou seja, Jesus tem dignidade para, como homem, se apresentar como um exemplo de como o homem, nas suas experiências, nas suas limitações, deve viver. Ele se tornou plenamente homem para provar que nós podemos, mesmo com as nossas limitações impostas por nossa natureza decaída, viver uma vida de liberdade e santidade. E ao conseguir vencer isso, Jesus se torna exemplo de homem perfeito. Então, sob estes 3 pontos, nós somos informados da importância de estudar sobre o fato de que Jesus viveu a experiência humana, para não deixar dúvida nenhuma, porque é importante estudar sobre a vivência de Jesus da experiência humana. Primeiro, para manifestar a eficácia do ministério sacerdotal de Jesus. Segundo, para manifestar a eficácia do ministério intercessor de Jesus. Terceiro, para manifestar a autoridade de Jesus de se apresentar como um homem que é digno de ser seguido por nós, igualmente homens humanos. Dito isso, vamos ao nosso primeiro subponto, os debates com as autoridades religiosas. Aqui nós vamos ter a oportunidade de alguma maneira, considerar a relação de Jesus com as comunidades religiosas existentes. Não fosse ele humano, logicamente não teria tido essa relação social e também a possibilidade de debater questões relacionadas à ética, a princípios morais. A consideração da informação sobre os debates de Jesus com as autoridades religiosas, para além do ensino sobre ética e princípios morais, demonstra a relação de Jesus com grupos políticos religiosos. Ou seja, Jesus era um homem do seu tempo, contextualizado à realidade social, que naquele momento, em vista dos grupos com os quais ele debatia, é definida como político-religiosa. Por que eu chamo esses grupos de políticos religiosos? Porque não tinha como separar, nesse momento, a política da religião. Eu disse para você que o contexto político em que Jesus nasce é de muita complexidade. O povo de Israel tem os seus representantes que vendem a ideia de libertação política, mas como se sentem enfraquecidos diante do poderio político do governo de Roma, eles começam a misturar essa disposição política com a expectativa religiosa da libertação de Israel, da vitória dos inimigos, da vinda de um Messias político libertador. A escatologia judaica é formada nesse caldo, e tendo em vista as decepções de se libertarem por si mesmos, eles lançam a esperança para o futuro, imaginando que um dia Deus, o justo juiz, voltará e vencerá todos os inimigos e, por fim, libertará o povo judeu. Quando os romanos chegaram à Palestina, já existiam grupos políticos religiosos organizados.
Falamos em político-religiosos porque não havia uma separação entre as duas esferas. Existem, se não me falha a memória, ao menos 7 grupos que habitavam ali no ambiente sociopolítico que Jesus habitou. Mas Jesus tem contato, debate, dialoga, ensina, pelo menos para 3 grupos principais. O primeiro deles é os fariseus, o mais famoso, que inclusive assim figura na consciência coletiva, como nós falamos em fariseu, na igreja ou em qualquer lugar. Não precisa ser crente para reconhecer o conceito pejorativo da palavra fariseu, que carrega quase sempre a ideia de falsidade, de hipocrisia, de legalismo ou algo do tipo. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Mas não é só uma separação de uma facção, de uma seita judaica com os saduceus. Os fariseus eram reconhecidos mesmo por esse tipo de separação ritual, uma separação religiosa da comunidade em que eles estavam vivendo. Não era uma separação para o deserto, não era uma separação para as cavernas, não era uma separação desse tipo, mas era uma separação ritual, cerimonial. Tanto é que eles eram reconhecidos como guardiões da santidade, da separação, guardiões da santidade de Deus. A título de informação, cabe fazer a consideração de que os fariseus eram uma comunidade. Além de um grupo religioso, eles configuravam mesmo uma comunidade que não nasceu nos dias de Jesus. Os fariseus têm uma longa trajetória de existência que aparece, se não me falha a memória, ainda no cativeiro babilônico. Então, ao longo do tempo, eles se construíram como parte da comunidade. Era uma comunidade relativamente pequena nos tempos de Jesus e fechada, cerca de 6.000, segundo Flávio Joséfo, historiador judeu. Fiel à lei, que se dedicava à oração, ao estudo da Torá e das tradições orais. Procuravam integrar a lei à vida cotidiana. Faziam isso, a maioria deles, de maneira incorreta, mas em uma ascese, ou seja, uma separação que os distanciava do mundo pecador. Então, quando nós falamos em fariseus, prushim, que significa separados, não é só uma separação ideológica dos saduceus, mas é também uma separação religiosa dos pecadores, daquilo que é profano, daquilo que é secular e assim sucessivamente. Mas para além da realidade religiosa dos fariseus, eles também possuem uma condição de protagonismo social, porque eles eram membros do superior tribunal religioso dos judeus, né? O tribunal das questões religiosas, que inclusive nele Jesus foi julgado, que é chamado de Sinédrio. Então, com essa comunidade importante, com esse grupo religioso, político, porque eles se mostravam adversários do Império Romano, muito embora alguns fariseus discursavam em nome da inimizade com o Império Romano, mas por trás dos panos desfrutavam de certas benesses do Império Romano, e ainda mais por causa disso eram tidos como hipócritas. Jesus teve debates, Jesus teve aproximações, o que comprova que Jesus era um membro da comunidade, não um ser estranho. Jesus viveu a experiência comunitária, a experiência humana. O segundo grupo com o qual Jesus teve contato é o dos saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Então, nós já percebemos aqui certo tipo de grandeza religiosa dos saduceus. E aí a gente pode falar a respeito dos saduceus, em primeiro lugar, de característica religiosa,
Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva. Por que com certa reserva? Porque eles não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Então eles eram uma seita um tanto radical do judaísmo. Mas eles tinham uma característica política. Para preservar o templo e seus interesses, porque eles eram da família de Zadok, eram uma família sacerdotal, os saduceus se aliaram com a dinastia dos Asmoneus, ou seja, com o governo que por algum momento governou os judeus, que era um governo judeu que era chamado de Asmoneu. Se você já ouviu falar em Matias ou Matatias, se você já ouviu falar em Judas Macabeus, em Jonatas Macabeus, se você já ouviu falar da história dos Macabeus, certamente, porque existe um livro de muita importância estritamente histórica, é uma informação que explica a ligação dos saduceus com esse tipo de governo judeu, porque eles preservaram o segundo templo, reativaram o sacerdócio por algum momento. Então eles eram ligados ao poder. E depois com os romanos, razão pela qual não tinham a simpatia dos judeus. Então, enquanto os fariseus negam um pouco essa relação política, os saduceus se aproximam com a desculpa religiosa, mas é verdade que na prática eles recebiam alguns benefícios financeiros e políticos da aproximação com o poder romano. Então, por causa disso, os fariseus não eram unidos aos saduceus. Eles não gostavam dos saduceus. Jesus teve comunicação, diálogo, interação como parte da comunidade com os saduceus, que era uma comunidade do seu tempo. Além disso, os saduceus eram muito ricos. Henck, autor dos livros Nós e a Bíblia, e pelo menos 2 outros, faz menção de que se tratava-se de uma aristocracia muito rica. E em terceiro lugar, Jesus teve relacionamento, Jesus teve embates, debates com os herodianos. Os herodianos eram mesmo um grupo político, o nome já demonstra isso, eram simpatizantes, defensores de Herodes, no sentido de preservar o poder de Herodes, de uma influência direta do Império Romano. Eram apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros. Eu sei que existem outras frases aí que talvez você vai até utilizar na sala da escola dominical por conta da liberdade, buscando convencer o povo a impedir um governo direto de Roma. É interessante lembrar que, muito embora esses grupos comunitários com os quais Jesus teve contato divergentes, eles se uniram, principalmente os fariseus com os herodianos, para cumprirem uma missão fatídica, deplorável, mas que fazia parte do plano de Deus, que foi a morte, a prisão e a morte de Jesus. Porque para os herodianos, Jesus era um perigo, porque ele se apresentava como um rei. E para os fariseus, Jesus era também um perigo, porque contrariava, teoricamente, as suas concepções legalistas e de obediência à lei. Em segundo lugar, segundo subponto, a vida social e religiosa de Jesus. E nós começamos a compreender a vida social e religiosa de Jesus a partir da chamada dos discípulos. A chamada dos discípulos representa, em primeiro lugar, uma escolha fraternal, a escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu num ambiente entre amigos, até porque inicialmente se tratava de amigos que eram parte, entre aspas, da escola de João Batista, e eles comentam entre si porque tem uma rede de comunicação. Jesus se infiltra, entre aspas, nesse ambiente fraternal e chama os amigos
para que eles possam segui-lo. A chamada dos discípulos representa uma escolha perigosa. Ele era de uma facção, ele era de um grupo, ele era de um bando que estava disposto a invadir terras, destruir aparelhos, eu diria assim, públicos do Império Romano, ou seja, vandalizar, e, se fosse necessário, matar, em nome da pátria, em nome da nação, para se manifestarem adversários do poder do Império Romano. Eles andavam armados para matar os seus inimigos romanos ou os covardes judeus que eram servidores públicos romanos. E é por isso que, em terceiro lugar, a chamada dos discípulos representa uma escolha ousada. Porque entre os discípulos, além de um zelote, Jesus chamou um publicano, que era Mateus. Mateus era um judeu servidor do Império Romano. Mas e aqui se manifesta a graça, o poder do Evangelho, de reunir não apenas pessoas diferentes à mesa, mas reunir inimigos à mesa, estabelecer entre eles a paz. Isso vai ficar ainda mais claro nas cartas em que nós somos informados que o príncipe da paz realizou o milagre de fazer de dois povos um, a igreja unida pelo vínculo do amor na ação do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então percebam que Jesus estava envolvido na realidade comunitária, e isso fica claro na chamada dos seus discípulos, e isso fica claro sob a perspectiva de Lucas, que apresentou Jesus como tendo amigos, vizinhos, parentes, demonstra o desenvolvimento físico-mental de Jesus. Esse desenvolvimento mental é muito interessante, porque vai de encontro à concepção de uma heresia que não compreende que Jesus tinha mente e crescia em estatura e em sabedoria. E nós consideramos de maneira geral essa interação social diversa de Jesus. Ele interagia com pessoas independente da condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora, a mulher samaritana. E, inclusive, ele interagia com pessoas que eram inimigas. Ele estabeleceu seu ministério em pontos de muita sensibilidade religiosa, política e étnica, como no caso do encontro com a samaritana. Jesus, portanto, era alguém que vivia intensamente a experiência humana. E em terceiro lugar, terceiro subponto, as características próprias do ser humano. Elas apontam como Cristo foi um homem comum, no melhor sentido da palavra. Em primeiro lugar, nascimento. O nascimento de Jesus foi normal e comum como qualquer bebê. A concepção não. A concepção foi milagrosa, sobrenatural. Mas o nascimento teve nada de sobrenatural no nascimento. Nasceu como qualquer ser humano. As emoções, ele sofreu, chorou, sentiu angústia. Essa informação é interessante porque ela vai de encontro à ideia que é pregada por uma heresia que nós veremos mais adiante. As limitações de Jesus. Jesus sentiu sono, fome, sede e cansaço. Lembrando que nós não podemos considerar a limitação do corpo humano como resultado de pecado. O homem não foi feito Deus, o homem foi feito logicamente humano. E nós temos a tendência de entender que o conceito de limitação do corpo humano é resultado do pecado. E não é verdade. Sono não é resultado de pecado, fome não é resultado de pecado, sede não é resultado de pecado, cansaço não é resultado de pecado. Jesus, como qualquer ser humano criado com limitações, teve limitações humanas. Morte. Jesus morreu e
Jesus foi dependente do Espírito. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. E aqui, nessa consideração da dependência de Jesus do Espírito Santo, nós introduzimos a ideia de impecabilidade de Jesus. Jesus poderia pecar? Sim, não pecou porque se submeteu à orientação, se submeteu à inspiração, se submeteu à ação do Espírito Santo e vivia em oração. Porque se nós entendermos que Jesus não poderia pecar, aonde está a validade da obediência até morte e morte de cruz? Onde está a validade das tentações? Ou nós vamos descrer que as tentações pelas quais Jesus passou e não pecou era só uma gracinha de Deus? Era só assim um faz de conta de Deus para se apresentar assim um sacerdote que dá certo? Jesus enganou? Não, senhores. Jesus se submeteu à orientação, à ajuda e à oração para não pecar. E aqui se manifesta a dependência do Espírito Santo. E a grande diferença de Jesus, a grande diferença do Cristo para nós é que ele não pecou. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Jesus viveu, eu diria, intensamente a experiência humana. Segundo subponto, heresias que negam a humanidade. A primeira delas é o apolinarismo. Apolinário propôs que Cristo teria um corpo humano, mas dotado de uma mente divina. Cristo não poderia ter duas naturezas, humana e divina, pois a divina era eterna, imutável e perfeita, enquanto a humana era imperfeita e corruptível. Aqui nós temos em Apolinário certo tipo de influência do dualismo filosófico platônico, ou seja, segundo Platão, o corpo é mau. E não há como fugir da maldade desse corpo a não ser livrar-se dele. Então é inconcebível que o Cristo tenha um corpo humano perfeito como o nosso. Na verdade, segundo a ideia de Apolinário, esse corpo é só uma espécie de pacote que é preenchido com a divindade e, portanto, tem só uma natureza divina que tomou conta desse corpo. Qual era a ideia de Apolinário em relação ao Cristo de corpo, alma e espírito? Era que a divindade se uniria a três e faria um ser monstruoso de 4 partes. Então ele não entendia que Cristo era corpo, alma e espírito. Essas duas outras partes ficavam complicadas para ele explicar, porque ele entende que a vinda da divindade faria 4. Corpo, alma, outro, espírito, outro, e a divindade, 4. Na mente finita de Apolinário era inconcebível um ser de 4 partes. Então ele precisa solucionar esse problema teórico que ele mesmo criou. Como ele solucionou? O verbo, a divindade, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então percebam que, como os outros hereges, há um entendimento equivocado, uma motivação de defender, nesse caso aqui, a divindade, mas a maneira, o método de defesa acaba conduzindo para conceitos que discordam do que diz a Bíblia e, naquele momento, do comportamento oficial da igreja. E aí nós vamos ver, com os testemunhos, vamos ter contato com os testemunhos bíblicos, e a realidade é diferente. Jesus sofre no Espírito, Jesus entrega o seu Espírito, Jesus tem emoções, Jesus
Portanto, se mostra como alguém que, como nós, tem alma, tem espírito. Não é apenas um pacote da divindade, que a divindade tomou conta do corpo, e o corpo e a natureza humana não tem vontade, não sente nada, não, senhores. Então nós rejeitamos o apolinarismo. Segundo ponto, a reação da igreja. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio ainda de Calcedônia, em 401. Outra heresia é o monotelismo. É a doutrina cristológica, ou seja, a doutrina sobre Cristo, do patriarca Sérgio, da cidade de Constantino, da cidade de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Qual era o Cristo de Sérgio? Qual era o Cristo do herege de Constantinopla? Ele era dotado de apenas uma vontade, monotelismo, um telema, vontade, portanto, uma só vontade, a divina. Portanto, Cristo não tinha vontade humana. Essa nova doutrina deu início a um conflito que se estendeu de 626 a 681. O que é que Sérgio pretendia? A teologia de Sérgio apresentava uma fórmula que procurava conciliar os monofisistas, nós já estudamos sobre eles, que ensinavam a ver apenas uma natureza em Cristo, com os ortodoxos, que ensinavam a ver duas naturezas em Cristo, né? Ele percebeu esse embate, ele percebeu esse problema entre os monofisistas e a igreja e os ortodoxos, que acreditavam que Cristo tinha uma natureza plenamente divina e uma natureza plenamente humana. Como é que eu conduzo para a conciliação teológica esses dois grupos? Segundo Sérgio, entendo, sei qual é a saída. Qual é a saída, herege? Qual é a saída, Sérgio de Constantinopla? É a seguinte: a divindade tomou conta da vontade humana. Então é só um. A humana não tem vontade. A humana existe, mas não tem vontade. A vontade da humana foi suprimida pela divina. Só que nós não cremos assim. Nós cremos que há a natureza divina com a sua vontade, a natureza humana, e elas interagem, logicamente, nessa vontade. Quais foram os adversários de Sérgio? O monge grego Máximo de Crisópolis, o confessor, inclusive padeceu porque ele era um defensor muito bruto, muito exagerado, e acabou cometendo alguns erros, alguns crimes em nome da defesa. Foi deportado, foi exilado, foi mutilado, mas ele se manifestou como um dos principais adversários de Sérgio, reafirmando a concepção oficial ortodoxa da igreja em conformidade com os concílios e com a Bíblia, que Cristo era plenamente homem, plenamente Deus. Mas quem ficou famoso foi o Sofrônio, que é um bispo de Jerusalém, que ele levou adiante até o fim o seu embate contra Sérgio, contra o monotelismo, e venceu. Cabe lembrar que o monotelismo conseguiu estabelecer algumas igrejas, influenciou algumas igrejas, se não me falha a memória, a partir do século IV. Dito isso, vamos ao terceiro ponto. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Em primeiro subponto, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Porque é interessante fazer menção dessa informação, que aparentemente não tem nada a ver com o restante da lição. É interessante fazer menção desta afirmação, ou fazer menção dos lugares onde Jesus esteve, para reafirmar a experiência social de Jesus, que logicamente é uma experiência humana como as outras, e onde essas experiências ocorreram, porque existem grupos de hereges que colocam Jesus fora do contexto judaico, tentando explicar o vácuo entre os 12 anos e o 33,
Ao invés de reconhecerem, como a teologia ortodoxa reconhece, que entre 12 e 33 Jesus viveu uma vida tão comum que ninguém nem fez menção dele, Jesus foi tão igual aos outros, foi tão filho de José, foi tão filho de Maria, foi tão irmão, foi tão filho do carpinteiro, foi tão carpinteiro, que não teve nada de novo, não teve nada de incomum, de sobrenatural. Jesus foi tão humano nesse tempo que a Bíblia silencia, mas nesse vácuo tem uma série de heresias que tiram Jesus, inclusive, dessa realidade comunitária da Galileia e colocam Jesus em outros continentes. Então é interessante nós reafirmarmos que Jesus visitou Israel, Egito, né, sendo foragido, e Líbano, seria a Fenícia. Os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. E aí levanta-se aqui a questão da Galileia. Quando nós falamos da experiência de Jesus humana, nós precisamos considerar o lugar. É importante considerar o lugar. E aí César Moisés, na teologia carismática, lógico, junto com sua filha Séfora, são coautores, essa obra-prima, ele faz a seguinte consideração: independente de quais sejam as nossas convicções políticas, precisamos aceitar que tanto a profissão de carpinteiro quanto a região onde Jesus nasceu, que era extremamente marginalizada e mal vista na época, o colocaram no mesmo nível das pessoas que as autoridades eclesiásticas mais rechaçavam, indicando que sua teologia estava equivocada. É bom lembrar que a Galileia era vista como um antro de revoltosos em relação ao templo, em relação à lei. Quem era reconhecido como indisposto a obedecer a lei morava na Galileia. Por isso que Natanael, um israelita em que não há mancha moral, um israelita excelente, faz a seguinte pergunta: nessa perspectiva religiosa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré da Galileia? Pode vir um judeu, um israelita, alguém que a gente tire o chapéu religioso para ele? Porque tinha essa conotação. Isso comprova mais uma vez, que Cristo viveu e viveu profundamente. Não foi de brincadeira, não foi teatral, não foi de faz de conta. Jesus viveu verdadeiramente a experiência humana, e isso corrobora com o fato de que essa revelação, entranhada na realidade humana marginalizada, que compreende os conflitos, que compreende as dores, que está debaixo de um poder político, que vai no casamento, que vai na festa, que vai no culto da sinagoga, que vai no templo, é a plena revelação de Deus. Que o Deus do Antigo Testamento também ia ao povo, também se preocupava, ele visitava Adão, ele comunicou com Noé, ele visitou Abraão. Essa mesma disposição da visita, a plena revelação de Deus, Cristo manifestou de maneira ainda mais plena. Mas Jesus vai aparecer na Índia. Jesus vai aparecer na Índia, segundo, em primeiro lugar, uma lenda literária. Em 1894, o autor indiano Misragula Ahmad publicou um livro intitulado Jesus Lived India, que defendia a ideia de que Jesus havia viajado para a Índia e se estabelecido lá. Quando? Exatamente entre os 12 e 33. Aí Jesus volta da Índia e tal. Nós não somos informados disso, a Bíblia não fala. Não há nenhuma estranheza na comunidade que Jesus faz parte, como se Jesus tivesse passado boa parte da vida na Índia, mas é uma lenda literária. Mas além da lenda tem uma teoria, a teoria de Nicholas Notovitch, um russo. Em 1894, o jornalista russo Nikolai Notovitch publicou um artigo que afirmava ter encontrado um manuscrito tibetano que descrevia a vida de Jesus na Índia. É até engraçado, mas
é uma tentativa de mistificar do ponto de vista esotérico, na perspectiva da nova era, o Cristo verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Essa aqui é o filtro herético da perspectiva das religiões orientais a respeito de Jesus. Mas é interessante considerar que não há como negar a importância e o protagonismo de Jesus. É tão inegável que até nas lendas literárias, nas teorias russas, que tentam incluir Jesus assim no universo hindu, ele é importante. E tem a lenda dos Mormons. Os Mormons, querendo apresentar um Cristo assim, amoroso, diz que ele visitou os índios da América. Não faz sentido. Jesus, segundo as Escrituras Sagradas, desenvolveu o seu ministério em Israel, no Egito, no Líbano, especificamente, inclusive, na perspectiva dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus desenvolve o seu ministério na Galileia. Eles apontam, eles constroem esse cenário geográfico do ministério de Jesus, enquanto João dá ênfase ao ministério de Jesus na Judéia. Nada de Índia, nada de América. Segundo subponto, Jesus era visto como alguém da comunidade. Não é alguém fora, estrangeiro, que veio da Índia, certamente com um pontinho pintado na testa, assim. Não, senhores. Jesus era visto como alguém da comunidade onde ele estava. O Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica. E nada há que se pareça com a cultura hindu. Senhoras e senhores, esta é a lição de número 8. Faça a consideração da importância teológica, a importância para a fé de considerar que Jesus, de fato, viveu as experiências humanas. Deus te abençoe hoje e sempre.